Olá, começa agora o programa Rede de Olhares, uma produção da UX TV, TV da Universidade de Caxias do Sul, parceira do canal Futura. Rio Grande do Sul, finzinho da década de 60, começo da década de 70. A média de filhos por gaúcha era de 5 crianças. Uma mesa como essa, naquela época, seria até pequena para as famílias em média. Passados 50 anos, esse número caiu para 1,58. E é sobre a queda na taxa de fecundidade das gaúchas e também das brasileiras que a gente conversa hoje aqui no programa. E a gente começa o programa de hoje com a música de Duca Leidecker. Foi no dia em que eles se encontraram na praia do Pinhal que ela olhou pra ele e disse: baby, não me leve a mal. Ele sempre foi um cara desses que estuda demais, procurando encontrar a solução pra tudo com muita paz. Tudo bom, Duca? Tudo ótimo. E aí, que ano você nasceu mais ou menos? Que década? 70. 70? 70. Sua mãe teve quantos filhos? Teve 4 filhos nascidos, mas 3 vingaram, como se dizia antigamente. Na verdade 2, porque eu perdi um irmão há pouco tempo, mas perdeu um no parto, sim, praticamente, e teve 3 filhos. E você, tem filhos? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos, ou seja, deu uma boa diminuída aí. Não, deu uma boa diminuída. Eu acho que deu uma boa diminuída. 2 é bastante hoje em dia, né? A maioria tem um filho, acho. A média que tu falou, né? 1,5, né? Uhum. Eu acho que tem muito a ver com a mudança de comportamento geral, a quantidade de informação que a gente recebe e a quantidade de tarefas que a gente tem, me parece, né? Eu acho que a gente está muito mais ocupado, né? E muito mais ocupada a cabeça também. Então a gente acaba aquela coisa da família, da calma da família, né? Aquilo ali não existe muito mais, né? Mudou bastante, né? Beleza, a gente vai ouvir um pouco do teu som também ao longo do programa. Quero conversar com a dona Lúcia. Tudo bom, dona Lúcia? Tudo bom. Pode pegar o microfone aqui. Quero saber quantos filhos a senhora teve? 7 filhos. 7 filhos. Sim. E dos seus 7 filhos, eles tiveram filhos também? Alguém teve mais do que 2 filhos ou não? Não, os que têm mais têm 2 filhos. E na sua época era normal famílias com 7 filhos? Hoje em dia é impensável quase, né? Mas na época era normal. E eu acho que, diz que agora é mais difícil, eu acho que não. Tanto tinha dificuldade na época que dificuldade. Agora as informações são mais, tudo tem mais acesso a tudo, até as doenças tem mais. Na época que eu criei os meus, dava uma gripe, a gente dava um chá. E a senhora trabalhava fora ou não? Não, sempre trabalhei em casa, mas não só o serviço de cuidar da casa e cuidar da família. Uhum. Eu sempre trabalhei, eu bordava, eu costurava, eu cuidava da horta, que a gente nunca comprava verdura, tempero, erva de chá, eu sempre... Trabalhou bastante, né? Sim. E trouxe aqui a sua filha e a sua neta. Vamos conversar um pouquinho com elas também? Obrigada, dona Lúcia. Teu nome? Ione. E aí, Ione, você teve uma filha? Uma filha só, a Carolina. Mudou bastante, de 7 irmãos para uma filha. Uhum. O que você pensa sobre isso, sobre essa queda aí na taxa de fecundidade? Eu acho que tem muito a ver com as dificuldades que a gente passa para criar. A minha mãe, na época da minha mãe, eu acho que era uma pessoa muito mais forte, tinha muito mais resistência para cuidar da casa, cuidar da horta, cuidar dos filhos. Eu não tenho essa resistência toda que ela tem para fazer esse tipo de serviço. Uhum. Eu me criei trabalhando fora, né? Então, desde nova, com 15 anos, já fui trabalhar fora. Mas essa resistência que ela tem para cuidar da casa, dos filhos, eu já não tenho. Vamos ouvir a tua filha, quero saber. Pensa em ter filhos? Teu nome? Carol. Carol, você pensa em ter filhos um dia? Penso. Quantos?
Uns 2. 2? No máximo. Então vai ser até acima da média aí das gaúchas, né? Tem que fazer Por quê? Por que só 2? Ou 2 é muito já? Depende. Eu penso mais neles, para ter uma companhia um pro outro, porque como eu sou filha única, então, sei lá. Tá bom, obrigada, Carol. Obrigada por enquanto. Doutor Tino, como é que o senhor percebe aí? A mulherada está deixando para ter filho mais tarde? Como é que é esse comportamento? Eu acho que desde os anos 60, 70, as mulheres começaram a ter acesso à contracepção e mais informação de como regular a fertilidade. E começaram também a se ocupar com o mercado de trabalho, então elas se dividiram seus interesses entre ser mãe e trabalhar fora. E a compatibilidade de mercado de trabalho nem sempre permitia que elas tivessem talvez os filhos que elas teriam imaginado quando mais jovens. Então, a cada ano, a gente percebe que as mulheres vão atrasando o momento de ter filho e reduzindo o número de filhos. E elas têm mais recursos para fazerem isto, seja através de medicamentos, enfim, uma série de dispositivos que elas podem usar com muita facilidade e segurança, de forma que o controle da sua capacidade de gerar, da sua fertilidade, se tornou muito fácil e muito acessível em relação ao que era nos anos 40, 50 e 60. Pois é, Márcia, as mulheres buscam o quê? Será que elas estão de olho na carreira, até numa estabilidade financeira também? Acho que sim, né? Acho que as mulheres têm tido muito mais... Acho que a gente sai, de certa forma, de uma história das trevas, né? As mulheres, acho que elas começam a ter espaço e dar espaço para a sua subjetividade, e nisso cai um pouco esse mito da maternidade, que a gente pode pensar nisso. Algumas mulheres não querem ter filhos, e que ótimo que possam não ter, já que não querem. E é muito subjetivo o fato de querer ter filhos. Acho que a gente vem de uma cultura em que isso era, sim, tinha que casar e ter filhos, e isso era inquestionável. Então, a partir do momento em que se tem esse espaço para deixar, de fato, a individualidade aparecer, aparece e surge essa questão de não ter filhos, e o fator econômico está muito ligado, né? Então, tem mulheres que, de fato, eu acho inteligente, eu acho saudável as mulheres que têm muito vigor em relação à sua carreira, que optem em não ter filhos também, né? Porque filho precisa desse espaço, precisa desse investimento emocional das mulheres, e se elas não têm esse desejo, por que ter? Né? Clademir, como é que estão os números aqui da nossa região da Serra? Você trouxe alguma coisa? Sim, então, para a nossa região aqui, principalmente para o município de Caxias do Sul, a gente verifica que nos últimos 15 anos, há 15 anos atrás, a faixa onde as mulheres mais tinham filhos ainda era a faixa mais jovem, de 20 a 24 anos. No entanto, com o passar da década, agora, o último dado que a gente tem da estatística do Registro Civil, que é de 2015, a gente verifica que houve uma inversão. Essa faixa que era a primeira colocada, hoje ela é a terceira colocada. A faixa onde as mulheres mais têm filhos é de 30 a 34 anos atualmente. E a faixa intermediária de 25 a 30 continua no segundo lugar. Então a gente percebe que as mulheres mais novas tendem a ter filhos mais tarde, então essa faixa foi deslocada para o terceiro lugar. Isso se repete no Rio Grande do Sul. No entanto, no Rio Grande do Sul esse processo está sendo mais lento. Atualmente as faixas estão igualmente distribuídas. Tanto dos 20 aos 25, dos 25 aos 30, dos 30 aos 35, elas estão com 23% da mesma forma. Então, o Caxias do Sul está um passo à frente nesse processo já de transformação. A gente percebe que isso vem muito da busca do mercado de trabalho. Nos últimos 3 censos demográficos, a gente percebe um aumento no município de Caxias do Sul de 38% das mulheres economicamente ativas para 45% em relação aos homens. Então, está praticamente quase empatando com os homens a busca do mercado de trabalho. Interessante, bem interessante esses números aí. A gente vai dar uma pausa na conversa, porque eu quero falar com o Duca. Duca, depois de você ter liderado a banda Cidadão Quem, muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul, pelo Brasil afora, teve um trabalho bacana com o Humberto Gessinger,
dos Engenheiros do Havaí também, e está resgatando aí músicas da sua carreira no show Plano Aberto, é isso? Isso, é o meu DVD recente que eu lancei. O Plano Aberto é um apanhado de tudo, da época da Cidadão Quem, com também a época do Pouca Vogal, e músicas da carreira solo que eu estou iniciando, na verdade, né? Eu lancei um disco chamado Voz, Violão, Batucada, e depois estou lançando esse que é o Plano Aberto. Então é um apanhado de tudo. O Plano Aberto é um apanhado de tudo. Eu estou numa turnê que eu toco vários instrumentos e é bem bacana, assim, bem vivo o show, assim. É legal poder juntar tudo, né? Que bom, a gente vai ouvir mais um pouco do teu trabalho agora. Sim. Vamos fazer um brevíssimo intervalo, mas daqui a pouquinho tem mais Rede de Olhares. Não faço nada que alguém não tenha feito, não. Não falo nada que alguém não tenha dito, então. Não penso nada, nosso futuro é imprevisão. Alguém me dê a mão nessa calçada. Vejo que os anos vão chegar. Cada pegada me mostra um jeito de encontrar todo esse nada. Medo de se machucar. Por que tudo isso então, se não há nada? Porque todos temem perder todo esse nada. Será vontade de viver na mesma casa, na mesa que reparte o pão. Por isso tudo então, quem é você que se esconde atrás de um nome qualquer? Não aparece pra mim. Estende a mão, trazendo a chuva, tocando o som do trovão. Será que vamos saber? Não faço nada que alguém não tenha feito, não. Não falo nada que alguém não tenha dito, então. Não penso nada, nosso futuro é imprevisão. Alguém me dê a mão nessa calçada. Vejo que os anos vão chegar. Cada pegada me mostra um jeito. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, uma produção aqui da UX-TV. Hoje falando sobre a queda da taxa de fecundidade das gaúchas e também das brasileiras. E nós fomos às ruas para saber se o pessoal quer ter filhos ou não. O que pensa sobre essa questão? Olha só. Gaúchos e gaúchas não estão querendo ter filhos. Por que está acontecendo isso? Por quê? Por causa do poder aquisitivo, né? Hoje em dia, para você criar um filho, você vai ter que dar estudo, você tem que... Sempre foi assim, mas você tem que pelo menos ter condições de dar o mínimo, né? Para evitar Se programar, porque senão não tem como. Ter um filho hoje é um grande compromisso, né? Constituir uma família é um grande compromisso. Então, diante de uma realidade onde nós temos as pessoas com muitas atividades, saem de casa cedo, voltam tarde e muitas vezes não tem quem possa ajudar a cuidar dos filhos, eu acredito que dos motivos seja esse também, né? A responsabilidade de criar, hoje educar um filho e também de cuidar da criança. Tenho 8 filhos e sustento todos os 8. Pretendo não ter filhos e eu prefiro adotar do que, enfim, ter um filho, por causa que tem muita gente que faz os filhos e não tem condições de criar eles. Antigamente não tinha tanta educação quanto aos métodos contraceptivos também. Hoje já, desde a escola, se ensina, né, a população em geral. Hoje em dia, as mulheres elas estão pensando mais no tempo que elas precisam para trabalhar, para estudar. E eu acho que eles estão investindo mais nisso e deixando a gravidez como um plano mais tardio. Eu acho que não ter filhos é mais a liberdade, tipo, tu poder sair a hora que tu quer, comer a hora que tu quer, dormir a hora que tu quer. Eu acho que é um pouco disso também. Mas com o filho não é possível fazer isso? Na verdade é possível, só que tu tem que ter mais regras, tu tem que ter mais horários. De repente os casais acham que aproveitam mais sozinhos, né? Mas ao contrário, né? Dá para fazer as mesmas coisas tendo os filhos. Viagens e tal, tendo os filhos também. Então ter filhos não é o problema. Não atrapalha em nada. Professor Marcos, a gente percebe aí que existe um fator que relaciona
essa queda na taxa de fecundidade também com o grau de escolaridade das mulheres, é isso? Sim, tem sido observado, né, que até o colega comentou ali que existe a faixa etária que mais está tendo filhos agora está na faixa dos 30. Isso mostra o quanto as mulheres têm se qualificado profissionalmente, buscado conhecimento, entendeu? E buscando uma carreira, obviamente, acabam tendo filhos depois. Então, a maioria que como comentaste, cerca de 1,58 filhos por mulher, está na faixa da escolarização média. E essa faixa que vai ter filhos depois dos 30 anos é em torno de 1,14%. Mas faz número também, né? Porque é uma quantidade razoável que está deixando para ter filhos depois. Então, tudo isso se deve a todas essas décadas todas, né? Na época da década de 60, 70, a gente tinha um Brasil mais rural, onde as famílias estavam envolvidas, né, na questão do campo e tudo mais. Aí, à medida que começa a ter um êxodo do rural em direção às grandes cidades, o acesso à informação, todos esses fatores vão fazendo com que haja outras atividades, né? E aí a pessoa se pulveriza mais e a tendência é ter outros focos, né, na sua vida. Então, isso é uma justificativa aí para que a gente tenha observado essa queda, né? Ok, obrigada, professor. Deixa eu ouvir a Eveline também, que ela representa a Fundação de Assistência Social aqui de Caxias do Sul. E eu quero saber como é que é a realidade de vocês lá na FAS. O que eu posso falar do eixo da assistência, né? A gente pode colocar a questão que muitas pessoas verificam ou dizem, né, assim, porque as mulheres de baixa renda têm um número maior de filhos. De fato, se verifica, né, essa questão. Eu posso falar do recorte do programa Bolsa Família, que pega a questão da fecundidade com o recorte de renda. Então, se nós analisarmos lá no início do programa Bolsa Família, que foi em 2003, o número médio de filhos por família do programa Bolsa Família, ele era em torno de 4 a 4,5. Em 2010, o número caiu para 3,3. Então, se nós analisarmos essa questão da transferência de renda, ela não estimula a fecundidade, né, o ter mais filhos. Pelo contrário, nós entendemos que as políticas públicas associadas com assistência, saúde, educação, elas fazem com que a taxa de fecundidade diminua. Tá? Não é a questão assim, porque muitas pessoas dizem, elas estão tendo mais filhos para receber um valor maior no programa Bolsa Família. Não, é justamente o contrário. A gente verifica que o programa, porque ele não é por si só apenas a transferência de renda, ele é acompanhado dessas questões de orientação, de acesso a políticas, então faz com que também as mulheres possam organizar melhor a sua vida, ter uma estrutura, né, para que repensem a questão de filhos. Mas, no geral, sim, as famílias com uma renda de entre 0 até 1/4 de salário mínimo possuem um número maior de filhos se comparado a outras mulheres com uma renda superior. Tá bom, obrigada. Tem um casal aqui que não quer ter filhos, é isso mesmo? Deixa eu ouvir. Teu nome? É Luana. Tudo bom, Luana? Quantos anos você tem? 19. 19. Já está decidida, não quer ter filhos? Quando eu era pequena, eu não notava isso. Mas com o passar do tempo, fui olhando para trás e eu notei que eu já não gostava de brincar de bonecas e alguns outros fatores. E tenho irmãs, amigas que na minha faixa de idade já tiveram filhos. Então, eu quando fui me aproximando dessa idade, fui adotando mais métodos contraceptivos e hoje eu já não me vejo, por exemplo, tendo filhos. Eu não consigo ter essa imagem e, inclusive, eu estava lendo alguns depoimentos de mulheres que também, com mais idade, uma idade mais avançada, decidiram ou simplesmente não tiveram filhos e eu noto muito uma cobrança. A gente se cobra por não querer ter filho. Então, algumas até citam o que houve de errado comigo, por que não tive esse desejo despertado. E algumas falas também que a gente acaba ouvindo no nosso dia a dia, por exemplo, estou passando por determinado problema, mas quando você tiver filho, você vai entender. Então, está muito incumbido nas conversas, nas relações do dia a dia, uma certa obrigação de ter filhos. Então, nós, quando a gente pensa que se não for
para dar o afeto que uma criança necessita, se não for para ter uma condição econômica favorável, então eu prefiro, ao meu pensamento, e chegamos a essa conclusão, de que seria melhor não ter, ao invés de ter uma criança e não criando ela nas condições favoráveis, acabando dando equipamentos eletrônicos para não ter esses momentos com eles. Eu, pelo menos, prefiro não ter do que ter alguém e faça passar por essas condições. Ok, obrigada. Pois é, Márcia, eu acho que a sociedade cobra muito, né, isso. Que bom que as mulheres estão se posicionando e estão fazendo essas escolhas, né? Eu acho ótimo ouvir o depoimento dela, porque exatamente isso, a cultura... como tantas coisas no universo feminino, também no masculino, né? Mas como a gente está falando aqui desse aspecto, traz algumas obrigatoriedades, como ter filhos, como ser uma mulher também, né, na sua pluralidade de papéis, tem que cozinhar bem, tem que ser ótima profissional, tem que ser excelente mãe, boa amiga e, né, haja perna para tudo isso. Então, quando quebra esse mito, eu acho bastante importante. Mas tem um ponto que eu acho fundamental, que eu vejo ainda algumas mulheres, independente da renda, mas que às vezes numa baixa renda isso pode acontecer mais, que é ter filho num processo sem ter uma consciência real e muitas vezes entrando num lado de autossabotagem. Ou porque eu vou prender aquele homem, ou porque a minha vida vai mudar, ou porque eu vou sair de casa. É um assunto polêmico, mas eu acho que é um assunto que tem que estar em cima da mesa para a gente pensar sobre isso. Não significa que o fato de ter filho, todo mundo está feliz, adorando, amando e tendo consciência do que está tendo. Acho que tem autossabotagem no aspecto financeiro e, infelizmente, inclusive, nessa condição de ter filho também. Então fica um ponto aí para pensar se todo mundo que tem filho, de fato, tem desejo de tê-los, ou se é um outro processo aí. Fica aí essa questão também para ser pensada, analisada. Doutor Dino, e tem aquela coisa, a mulher está deixando para ter filhos depois dos 30, a medicina tem acompanhado isso? É possível ter um filho depois dos 30 com segurança também, com a questão da saúde? Os riscos vão existir depois dos 30, 35, 40 anos, eles não vão mudar por nenhuma tecnologia que a gente vai implantar, a gente vai poder detectar problemas antes. E aí as pessoas que quiserem tomar suas atitudes, tomarão. Mas o envelhecimento biológico, ele vai existir. Não tem como uma mulher de 45 anos achar que ela vai ter uma gestação com a mesma segurança de ter um filho saudável que uma mulher de 30. Isso não vai existir. Ela vai ter a segurança de talvez não ter, se ela não quiser ter, que ela vai detectar o problema antes. Mas nós somos programados biologicamente para ter idades, momentos ideais de reprodução. E isso não vai mudar. Isso não muda ainda, né? A tecnologia não alcançou isso. Deixa eu ouvir das meninas aqui, que vieram do curso de enfermagem, né, gurias? Tudo bom? Teu nome? Eu sou a Natália. Vai querer ter filhos, Natália? Sim. Sim? Pretendo. Quantos? 2. 2 filhos. Isso. Muito bom. Vamos ouvir tua colega, teu nome? Lilian. E aí, Lilian? Eu já tenho 2 filhas. Já tem 2 filhas. Já está acima da média já também, né? Da média. Deixa eu ver a colega de vocês. Tatiane. E aí? Eu pretendo talvez Um filho, talvez um filho. Muito bom. Gente, eu agradeço a presença de todos vocês aqui no programa. O bate-papo foi bem legal. Duca, muito obrigado também. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser conferir um pouco mais do nosso trabalho, entra lá na nossa página, confira outros Redes de Olhares e a gente se encontra numa próxima. Encerramos o programa de hoje ao som de Duca Leidecker. Se alguém já te deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e
desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo, sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor.